pessoal, estamos aqui hoje para mais um episódio do canal ON. O propósito da Logon é unir empresas, negócios, marcas e pessoas. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre inovação. Como que a inovação está mudando o mercado, as pessoas, o nosso ecossistema, como que ela impacta no dia a dia das empresas. E hoje trouxemos duas pessoas que têm a inovação na veia, né? No dia a dia de vocês aí. Estamos com Daniel Ramos, especialista em gestão de projetos pela Fundação Dom Cabral, graduado em engenharia elétrica pela Universidade Federal de Minas Gerais, está há mais de 20 anos atuando em projetos de pesquisa e desenvolvimento para concessionárias de energia e projetos de sistema críticos para o Centro de Lançamento de Foguetes aqui do Brasil, em parceria com a Agência Espacial Brasileira e Aeronáutica, e atualmente é CEO da Concert Lab, uma empresa do Grupo Concert voltada para o desenvolvimento de projetos. Bem-vindo, Dani. Obrigado, Paty. Obrigado pelo convite. Um prazer revê-las depois de tanto tempo, né? Já trabalhamos juntos. E um prazer estar aqui com o Felipe também. Isso aí. Temos o Felipe Cardoso dos Reis, que é graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade de Caxias do Sul, possui especialização em Finanças e Gestão de Inovação, tem mais de 20 anos também em experiências em P&D, né? Desenvolvimento de negócios e startup. Foi head de grandes empresas, né, de inovação e ventures, como a The Bakery, a MRV Engenharia e a Sanil. Atualmente, né, está assumindo o cargo de gerente aí de inovação da CEMIG, é professor convidado na Fundação Dom Cabral, e é voluntário na ONG Warca Water, liderando projetos de energia sustentável. Bem-vindo, Felipe. Obrigado, gente, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, quando a gente fala da Logon, a gente sempre fala que o nosso trabalho impacta também no ecossistema, impacta na sociedade. Porque as empresas que trabalham com a gente, elas mexem com a energia, elas trabalham com a telecom, tem os profissionais liberais também que fazem parte da nossa carteira, que também entregam coisas para a sociedade, e aí todos eles têm um viés de inovação muito importante, né? Porque a gente sabe que a inovação ela está presente em toda a cadeia. Quando a gente fala de telecom, por exemplo, tem um cliente nosso que o propósito dele é promover a conectividade a todo canto do Brasil. E para levar a conectividade, precisa de inovação. Então ela está presente em todas as cadeias produtivas, de diferentes formas. Ora, a gente tem essa questão da tecnologia mais evidente e aí muito bem relacionada com a inovação, e a gente também pode pensar na inovação nos processos, no jeito de fazer, de pensar diferente. Então a gente tem que trabalhar essa ideia da inovação, principalmente nessas duas perspectivas, né, da tecnologia e do jeito de fazer. Isso. E vocês dois, né, vêm do mesmo mercado, só que vocês estão de lados diferentes, né? E aí a gente gostaria de entender um pouquinho qual que é a importância de ter um ecossistema forte de inovação e ter a inovação como esse motor que promove realmente mudanças reais na sociedade, nas cidades, na energia. Felipe, vai lá, por favor. Tá. Bom, toda empresa ela acaba se especializando naquele mercado-alvo dela, né? Então ela desenvolve determinadas competências para atender aquele mercado, para entregar o valor que ela precisa para o negócio acontecer, mas ela não consegue cobrir toda a gama de desafios que ela tem para resolver, né? Então, o ecossistema entra para poder suprir esse tipo de situação, né? Então, dentro do ecossistema, quando a gente faz o recorte ali para a inovação, a gente consegue testar hipóteses com parceiros, trazer tecnologias, trazer processos, igual você falou, Fernanda. Só fazendo um parênteses, né, que às vezes a transformação digital ela é misturada ali com a inovação, mas a inovação ela está além da tecnologia, né? Ela pode vir de processos, de um modelo de negócio, esse tipo de trabalho. E aí o ecossistema ajuda as empresas a se aproximarem e identificarem onde que cada uma delas consegue buscar valor dentro do negócio da parceira ou de uma terceira empresa. Então o ecossistema fomenta o processo de inovação de uma forma muito mais quente ali, muito mais forte, né? Complementando, acho que acaba que foi uma evolução natural, principalmente ali na saída dos anos 90, onde as empresas elas se fechavam demais, tratavam isso de forma muito estratégica. Obviamente que a gente ainda tem um investimento em inovação fechada, aquilo que a empresa entende que é o core dela, mas no momento que ela começa a abrir o capô e mostrar as dores dela para o mercado, né, e aí quando a gente fala de
de inovação aberta, a gente não está falando só de startup, a gente está falando de ICTs, a gente está falando de instituições públicas, privadas, universidades, centros de pesquisas. Então, essas pessoas, elas têm as especialidades delas que elas podem contribuir de alguma forma com várias empresas do mesmo setor. Então, tem um valor enorme a gente conseguir expor para o ecossistema, expor para essas pessoas quais que são os nossos problemas, porque a gente é especialista no problema, a gente não é especialista na solução. Tem gente que está pesquisando aquilo há muito mais tempo. Então, a gente compartilhar isso para tentar conseguir alguma solução de forma colaborativa, isso ajuda a gente a resolver esses problemas de forma muito mais rápida, muito mais barata e de forma ágil também. Sim. E hoje a gente percebe que todas as empresas, ou quase todas, são empresas de tecnologia, né? Aquelas que não têm o core de tecnologia, ela tem alguma tecnologia embarcada para fazer o seu negócio funcionar. E aí tem muita coisa sendo dita sobre machine learning, sobre inteligência artificial, é um hype, né? Principalmente depois que chegou numa camada mais assim de interação com o público no geral. E aí eu queria saber de vocês, como que vocês acham que isso tem impactado as empresas, essas novas tecnologias que têm surgido, essas inovações? Tá, essa é uma pergunta muito interessante, né? Polêmica, né? Polêmica. Mas eu gosto muito de uma frase, na verdade até de uma palestra que eu ouvi no SXSW de 2021, que foi feita pelo Jeff Lawson. Ele era CEO da Twilio na época. Twilio é uma empresa de tecnologia que trabalha muito com envio de SMS, ela trabalha mais ali no background, então as pessoas não conhecem tanto. Mas ele deu uma palestra falando, e o nome da palestra era Por que toda empresa deverá ser uma empresa de tecnologia, né? Ou deverá se transformar em uma empresa de tecnologia, alguma coisa nessa linha. E os exemplos que ele trouxe foram muito fortes, né? Você pega a própria Amazon, né? Que é o clássico exemplo, né? É uma livraria virtual que hoje é uma das Big Techs, né? Mas ele trouxe um exemplo menos óbvio ali, que é da Domino's Pizza. A Domino's Pizza, talvez a maioria das pessoas não saiba, mas ela é uma empresa de tecnologia que vende pizza. Hoje ela se declara assim, porque ela trabalhou tanto na manipulação dos dados, no entendimento da necessidade do cliente, no próprio delivery. Então ela fez um trabalho parecido com o do iFood aqui no Brasil, que tem todo um arcabouço ali de inteligência artificial, de algoritmos para entender comportamentos de compra, momentos de fazer oferta, quando que você oferece determinado sabor, determinado tamanho de pizza para determinada pessoa. Então ela fez todo esse trabalho e isso cresceu tanto que virou o core do negócio dela. E ela, por acaso, vende pizza hoje. Então, todas as empresas, no fundo, elas precisam entender que a tecnologia hoje, ela é fundamental para o negócio delas. Então, se ela não tiver inserida, se ela não tiver a visão tecnológica de como acelerar o modelo de negócio, de como melhorar a entrega de valor para o cliente dela, ela vai estar fora do jogo. Em algum momento ela vai estar fora do jogo. Mesmo em mercados regulados, né, que é o caso da CEMIG e de utilities aqui no Brasil, elas precisam de fazer esse investimento. A gente estava até conversando aqui um pouquinho antes de começar o episódio, né? E o Felipe comentou dos investimentos que são necessários e que estão sendo feitos aí dentro da CEMIG, mas não só em mercados regulados, em todos os mercados a gente precisa trabalhar dessa forma hoje. Sim. A forma como a gente se relacionava uma vez com qualquer empresa, ela antes da gente ter essa acessibilidade digital tão disseminada, era uma forma totalmente analógica, né? Alguém te contava, tu ia lá, visitava, lia no jornal, recebia um panfleto. Hoje a primeira coisa que a gente faz é pesquisar em algum site de busca o que aquela empresa faz, ou vai no Instagram, ou olha no LinkedIn. Então, bem ou mal, em algum momento, assim como a contabilidade é importante para uma empresa, né, tu ter uma presença digital, ela acaba sendo vital, porque é a forma como tu te relaciona com o cliente. Isso olhando da porta para fora. Quando a gente olha da porta para dentro, isso está muito associado à nossa eficiência operacional. Olhando especificamente para AI como uma ferramenta, processos repetitivos
como que a gente pode automatizar tudo isso. É uma evolução do que a gente tinha antes, ou de um ERP ou de um CRM, agregando inteligência agora de uma base de dados que vem desses relacionamentos com esses nossos clientes, ou de outras fontes de informação, onde a gente pode coletar esses dados para alcançar esses clientes que não sabem que a gente existe ainda. Então eu acredito que isso a aplicação da AI vão ter fases onde a gente ainda trata isso como ferramenta, né? Dentro da CEMIG a gente tem um núcleo de AI só para olhar para a eficiência operacional e para o relacionamento com o cliente. Então, como que a gente melhora isso hoje do ponto de vista daquilo que a gente já faz, olhando um pouco para o futuro também, e entendendo o que não vai mudar, mas o que eu, Felipe, acredito é que a evolução disso seja que em algum momento a inteligência artificial ela vai substituir ali o papel do ser humano naquelas atividades. Todo mundo fala muito de ferramenta. Não, isso aqui vai ser uma ferramenta. A gente tem que entender que isso é uma ferramenta e que só vai perder o emprego quem não entender como utilizar o AI. Eu acredito que esse é o momento de hoje. O momento de daqui 10 anos, a gente vai estar numa fase muito diferente, onde a ameaça ela vai ser diferente também. Eu trabalhei recentemente numa empresa grande aqui em BH, onde a vice-presidente, a primeira pergunta dela foi: quantas pessoas a gente vai tirar da área com a implementação dessa ferramenta? Não foi sobre eficiência. A eficiência dela foi em cima do custo, e esse custo associado a um headcount que ela tinha na área. Isso é claro. Então, o plano que tem é em cima disso. Então, eu sou menos romântico em relação a isso. Eu acredito que o planejamento estratégico das empresas vai estar muito voltado para isso. Depois eu complemento. Não, é porque eu ia perguntar assim, a gente, quando você fala dessas ferramentas de tecnologia, da inovação, normalmente há uma associação também a empresas grandes, a empresas que têm um corpo para fazer esse tipo de movimento, né? Como que é isso para médias e pequenas empresas? Como é? Porque o Daniel tem algumas experiências nesse sentido, né, de médias empresas. Como é visto isso dentro da empresa? Meu complemento ia ser nessa linha aí. Muito bem. Como a gente está inserido hoje na Concept Lab, a gente está inserido nesse universo de AI há muito tempo. Então, a minha visão ela é um pouco mais técnica, já está mais aprofundada, mais madura, né? Mas se a gente pegar o portfólio de clientes de vocês, de médias e pequenas empresas, né? O que eu daria como recomendação, né? Para busque aprender sobre a ferramenta, tá? Como o Felipe disse, hoje ela é uma ferramenta e ela está bem acessível hoje. Tenho certeza que todos nós aqui já fizemos uso do Gemini, do ChatGPT e outras ferramentas, né? Então ela é muito acessível. Faça uso, estude, tem cursos disponíveis na internet para você buscar entender o que é a capacidade, qual que é o potencial dessas ferramentas. Traga para dentro de casa, faça experimentos. Se você dali não sentiu que conseguiu evoluir, procure algum tipo de consultoria, de empresas focadas nesse nicho de eficiência operacional interna, mas não deixe esse bonde passar. Eu acho que esse é o grande recado que tem que ficar para a nossa audiência aqui, não deixar passar esse bonde, porque se ele passar e você não pegar, você vai estar morto. Não vai ser o metaverso, né? Isso não vai ser metaverso. Metaverso. Não é uma hype que vai passar e vai desaparecer igual o metaverso. Ela veio para ficar. Ela é para valer. Agora, qual o nível que ela está hoje? O quanto que ela consegue automatizar ou substituir pessoas dentro da equipe ou otimizar processos, aí vai depender da sua capacidade de implementação. Da maturidade do negócio mesmo, né? Porque eu acho que a inteligência artificial, por exemplo, né, pegando nesse pedaço, ela depende muito da maturidade da empresa com os processos, com a equipe, com as pessoas, com o direcionamento estratégico do negócio também, para onde ele quer ir, como que aquilo ali pode apoiar na eficiência, nesse primeiro momento, numa eficiência operacional para ele, né? Exatamente. E eu, na coincidência hoje, a gente estava postando as coisas dos nossos 6 anos e tudo mais essa semana, um amigo de São Paulo perguntou lá para mim no direct: e aí, o que vocês estão usando de ferramentas e processos de automatização e IA? É justamente isso, entendeu? A gente tem que trazer para o negócio, não tem mais outra saída, né? Esse é o caminho. Usa, exercita
igual eu falei, se você não conseguiu internamente resolver, traga quem conhece. É a história do ecossistema que a gente acabou de falar. Sim. Entre no ecossistema e faça trocas. Né? Associações, né? A gente tem aqui em Belo Horizonte várias associações que a gente participa. Sim. E lá a gente faz trocas de experiências, de informações, de uso de tecnologia, de ferramenta, enfim. Inclusive aquele meetup da Morada aí é maravilhoso, né? Excelente. Vamos fazer uma publi pra Morada aí, que é muito legal. E é a questão do ecossistema, né? Todo mundo senta, bate um papo, traz os cases, conta quais são os desafios. Essa coisa de você trazer as pessoas para poder conversar, para poder dialogar e dar as ideias, né, trazer as experiências, é uma oportunidade muito legal que o ecossistema proporciona, né? Talvez por isso que esteja tão juntinho, assim, a gente falar sobre inovação e falar sobre ecossistema também, né? Com certeza. Te economiza, né, sola de sapato, dinheiro e dor de cabeça. Com certeza. E pegando um gancho, né, nessa área e nesse caso aí da Morada aí, né, uma das perguntas era exatamente sobre os eventos, né? Como que os eventos apoiam e facilitam, né, essa inovação? Qual que é a importância de participar de eventos, estar presente em eventos para facilitar, para divulgar para o ecossistema? O que vocês acreditam? Olha, eu participo de eventos já faz bastante tempo. Acho que eventos, ele tem alguns papéis fundamentais ali. Tem muita gente que acredita que está indo lá, que pela primeira vez vai acabar fechando algum tipo de negócio, ou trata isso de uma forma um pouco mais antiga. Acho que a oportunidade que a gente tem de reunir o ecossistema num lugar só, ao redor de temas interessantes, por mais que a gente não consiga aprofundar, a gente consegue trazer pessoas que estão compartilhando das mesmas dores ou oportunidades dentro das empresas de diferentes setores. Uhum. Acho que também o que o evento ele acaba representando em termos de movimento para a própria empresa é ela se posicionar no mercado em relação àquele evento que está acontecendo. A gente está dentro de um SXSW, ir para um Web Summit, colocar a bandeira da empresa lá, as pessoas começarem a entender que aquela empresa ela também investe em inovação, né? Por mais que ela seja uma construtora, uma empresa de energia, uma empresa do setor automotivo. Então isso transmite uma informação também para as pessoas que aquela empresa está aberta a receber ideias e oportunidades que não vêm só de dentro de casa. Uhum. Então, quando a gente está lá, ou seja no CPF, ou seja no papel institucional, acontece uma troca muito grande. A gente foi recentemente para o SXSW lá em Austin, no Texas. A gente fala que a gente reúne lá um número de pessoas que seria impossível marcar uma reunião, seja aqui em BH ou seja em São Paulo. Então o evento ele acaba sendo muito mais isso do que o conteúdo que está lá. É óbvio que o conteúdo ele é um indutor para as pessoas elas estarem ali, aquele ambiente é incrível, é fantástico, mas a troca que tu tem com aquelas pessoas que estão lá, né, são vários líderes de várias empresas, alguns formadores de opinião, jornalistas, a gente conseguir compartilhar isso é muito rico, é muito importante, e acaba desdobrando em outras coisas aqui. Até foi assim que eu conheci o Daniel, inclusive. Exatamente. Então as pessoas têm essa visão, igual o Felipe falou, um pouco antiga, de chegar lá e fazer um negócio. Pô, o objetivo óbvio que é fazer negócio no final das contas, né? Mas fomentar todo o ecossistema de relacionamento, de conhecimento, né? Por mais que seja superficial, o que é tratado numa palestra de 1 hora ali, num debate, num painel, te dá algum insight, né? Te dá uma referência para você buscar depois, né? E eu acho que o fundamental é você estar presente, porque a sua marca vai estar presente, então você vai representando a sua marca, você vai trazer essas informações, essas referências de conteúdo, de relacionamento que você fez lá, construiu nesse evento, e isso vai desdobrar naturalmente nas etapas seguintes ali do seu funil, do seu relacionamento em negócios, né? Então
o negócio ele não necessariamente vai ser fechado lá, né? Nem construído lá. Talvez as ideias vão desdobrar depois e a gente vai se conhecer e ver que tem sinergia ou não. Algumas realmente não vão ter, outras vão ter sinergia, e aí já vai valer a pena você ter estado lá no evento com a sua marca e trazendo essas informações e referências para dentro de casa. O mais legal que eu acho que está acontecendo agora, que é uma evolução disso, são os eventos paralelos ao evento principal. Então, as empresas elas vêm marcando eventos paralelos, agendas paralelas, geralmente ou mais para o final ou mais à noite, para não concorrer com a agenda do evento, onde elas já trazem, já reúnem esses convidados que elas acham que é interessante fazer essa conexão, e dali esse movimento sim, ele está sendo muito produtivo. As pessoas vão por causa do principal, mas esses eventos paralelos eu tô vendo que a gente tá tirando mais proveito disso, mais resultado, e eles acabam levando gente também, às vezes que tá lá dentro do próprio evento, para daí sim dar uma direcionada no conteúdo para aquelas pessoas que estão nesse outro evento paralelo. E eu também tenho percebido um movimento, né? A gente que tem 20 anos aí, principalmente mercado de energia, né? Quando eu comecei a trabalhar nessa área, a gente fazia muitos eventos muito setoriais, a gente participava mais de setores. Hoje em dia, as empresas entenderam que elas têm que fazer parte de um ecossistema maior da inovação, né? Antes, né, na área de energia, você ia no CEND, na SNPTE, no SINASE, naquele outro que era de pesquisa, voltado mesmo para pesquisa e desenvolvimento, que eu não lembro o nome. E hoje não. Hoje eles entendem que tem que ir no SXSW, que tem que ir numa Futuricon no Brasil, que eles não podem ficar mais parados, né? Exato. Que tem que estar olhando o que os outros mercados estão fazendo, né? Perfeito. Eu me surpreendi lá no Web Summit esse ano, justamente com a quantidade de stands do setor de energia, de construção, de uma série de setores que, na minha visão anterior, não deveriam estar lá, mas estavam, porque eles já enxergaram que é necessário estar lá. E sobre esse tema que o Felipe falou, de eventos paralelos acontecendo durante um evento maior, é muito interessante. Eu tive a oportunidade agora, recente, de ir no Hacktown, lá em Santa Rita, e justamente a ativação do Talking Tunes foi a que mais gerou conexões, né? E foi a que mais fomentou ali, na minha visão, né, particular aqui do evento. Cada um viu o evento de uma forma, é um evento tão grande, mas foi a que mais fomentou conexões, muito conteúdo bacana. E aí, como o Felipe falou, a gente acaba reunindo ali num espaço mais reservado pessoas com interesses comuns, e aí acaba fomentando mais ainda o ecossistema. E tu descobre isso lá, né? Descobre lá. Impressionante. E até pensando, por exemplo, no CEND, que vai acontecer aqui em 2025, mesmo os eventos que são mais setoriais, eles também têm tido uma outra proposta mais ligada a essa questão da inovação, às vezes trazendo palestras e temáticas que são mais abrangentes, que circulam por outros mercados que correlacionam com a energia, né? A gente percebeu isso no ano passado, até a própria estrutura do evento, né? A montagem, as coisas, tem trabalhado, fomentado essa questão da inovação também no design, nos stands, nos brindes que são entregues, tá tudo relacionado com isso, né? No CID mesmo, o próprio Nizam, eu achei ótimo, porque ele botou o povo para pensar. Olha, vocês estão num setor antigo, mas vocês têm que pensar diferente, vocês acham que vocês não têm que aparecer, que vocês não têm que estar presente, e aí eu acho que ele botou um monte de gente para pensar ali, né? Até na forma de capturar a atenção das pessoas, né? Sim. Quando o evento é tipo feira, todo mundo tem stand, e aí, como é que você vai capturar a atenção daquele seu cliente-alvo? Então, até isso, a inovação pode contribuir. Porque eu estava vendo um dado essa semana que falava que a importância de você entender o evento como algo maior, né? Que apenas 5% dos seus clientes que vão estar ali, eles estão em momento de compra, e não necessariamente você vai saber disso ali. E os outros 95%, você não vai relacionar, você não vai continuar fazendo relação, mostrando sua marca, mostrando o que você faz? Então, entender que dali não vai, às vezes vai sair um negócio, mas nem sempre sai dali, né? É uma construção, é longo prazo, né? E as conexões que são criadas nesse momento de evento, elas são diferentes de uma conexão fria, de uma reunião que
você bateu na porta da empresa e foi visitar e se apresentar. No evento, as pessoas estão mais abertas para receber, Sim. fazer essa conexão. Sim, mais de guarda baixa, né? Tem aquela tensão, aquela formalidade do ambiente corporativo. O cara tá ali tomando uma cerveja contigo e vamos ali ver uma outra palestra que eu achei interessante. O cara é de um outro setor, tá na mesma área de inovação, mas a perspectiva dele é completamente diferente da tua, para olhar um tema que interessa os dois. E dali surge um projeto que vocês dois nem imaginavam. Tem várias histórias, vários projetos que surgiram assim. E fazendo uma ponte, puxando para o lado do marketing, né? Eu acho que a gente sempre pontua isso com os clientes, que é a questão. Muitas vezes, dentro de casa, tem excelentes projetos de inovação, tem coisas muito bacanas sendo produzidas, mas isso não reflete ou na comunicação, ou não reflete na marca, não reflete no posicionamento, na identidade visual do espaço. Então, quando a gente fala de inovação, ela precisa também ser um conjunto, principalmente nessa perspectiva do marketing, que é uma ponta que a gente procura sempre alertar e trazer para os clientes, que precisa refletir em toda a identidade visual, em toda a comunicação dele, seja nas feiras e eventos, seja recebendo os clientes dentro de casa e principalmente com os funcionários entendendo quais são as inovações que são feitas dentro da empresa, porque todos os funcionários eles são vendedores, todos eles precisam carregar essa identidade da marca, que eu acho que às vezes, pelo menos, né, nas empresas que a gente tem assim mais relacionamento, a gente percebe que há um gap, sabe? Fica um vale ali entre toda a inovação que é produzida dentro do laboratório de P&D, que são coisas muito legais, super disruptivas, e que aí depois que vai para os colaboradores, para a imprensa, para rede social, para todos os lugares, não reflete tão bem com toda aquela bagagem que está sendo feita, né? A gente pode falar que quase 50% das empresas coloca lá no diferenciais, na hora que a gente está fazendo a estratégia. Inovação, tecnologia, não sei o que, aí você entra dentro da empresa e fala assim, mas não está refletindo ainda a imagem que você está querendo passar, né? Exato. Parece que está entrando num tribunal, né? E aí reunião na empresa é igual a reunião do STF, né? Exatamente. Aquela formalidade. E agora levando para a questão da governança, né, nas empresas e a inovação, vocês acham que a máxima da inovação, ela se dá com a diversidade? Ela é uma verdade, assim? Sim. Sim, existem estudos, então não é uma questão de opinião, né? Eu acho que hoje isso já é um fato, né? Existem estudos que comprovam que a diversidade em todos os âmbitos, né, de gênero, étnica, cultural, enfim, todas as bagagens, ela contribui para o resultado final, bottom line, né? Não só para a parte de inovação. E eu fico até com dificuldade de imaginar uma empresa ser inovadora se ela tem uma cultura altamente endógena e pouco diversa. Então, como que você vai trabalhar a inovação se você não tem visões diferentes? O próprio método de divergência e convergência do duplo diamante, ele precisa de divergir antes de convergir. E para isso você precisa de ter diversidade. Né? Não adianta todo mundo pensar igual, que a coisa não vai divergir, vai todo mundo concordar e caminhar para um caminho. E aquele caminho não necessariamente está vendo tudo. O teu cliente, ele não tem um padrão, ele não é sempre o mesmo. O teu cliente, ele é difícil tu definir uma persona para aquele cliente. A gente tem exemplos aí, tu pode errar muito feio quando tu tenta estereotipar esse teu cliente numa única persona. Agora, qual que é o teu primeiro cliente? Quem que tem que acreditar naquele produto para conseguir vender ele? É o cara que trabalha contigo, ele é o teu funcionário. Então, se tu não tratar o teu funcionário da forma como tu trata o teu cliente, dificilmente tu vai conseguir atingir aquela meta que tu está estipulando para o semestre ou para o ano. Então, quando a gente fala de diversidade, a gente fala aqui do ponto de vista econômico do negócio. Não estou falando aqui de ideologia ou de algum aspecto social, mas assim, isso é fundamental. Trabalhei há algum tempo dentro da MRV, onde a gente vendia produto econômico, Minha Casa Minha Vida, ou Minha Casa Verde e Amarela, que depois acabou mudando o nome. Então a gente tem um perfil ali de renda, um perfil socioeconômico muito grande, ainda mais olhando que a gente atende do Rio Grande do Sul até o Maranhão, até o Pará. Então o perfil do teu cliente é diferente. Como é que tu vai tentar trazer isso
dentro de um padrão de pessoas que trabalham dentro da empresa, sendo que tu tem uma diferença aqui, uma dispersão geográfica tão grande, uma diferença, uma realidade social completamente diferente. Então, isso para mim, eu concordo com o Daniel também, a gente isso ser pauta ainda de discussão sobre pessoas que têm dúvidas sobre a importância disso, para mim ainda me assusta um pouco, tá? E tem muito, né, gente? Porque acaba que, né, a gente tem, como temos uma diversidade muito grande no país, a gente tem pessoas que pensam ainda muito diferente, não tem essa visão com relação à multiplicidade das pessoas, as diferenças, a diversidade, sejam elas, né, em qualquer aspecto que a gente esteja comentando, né? E na Logon, né, a gente sempre fala com os meninos, né, que a importância de buscar repertório, né? E também eu acho que a diversidade está um pouquinho aí, entendeu? Na hora que você tem pessoas diferentes juntos, o seu repertório aumenta. E aí você consegue promover inovação, promover criatividade, fazer coisas diferentes, né? Exato. E para fechar, qual que é a mensagem que vocês gostariam de deixar com relação à inovação? Bom, eu acho que, voltando lá no começo, né, na primeira pergunta que a gente começou aqui o episódio, a inovação não é um diferencial competitivo, é uma questão de sobrevivência. Então, se for deixar uma mensagem, que fique essa, tá? Porque é muito importante as pessoas entenderem. Inovação hoje não é um luxo, não é uma questão isolada que tem um departamento ali que está trabalhando, então deixa eles trabalharem ali e tal. Não é isso, a inovação ela está no core do seu negócio. Se você não inovar, o seu concorrente vai inovar e aí você vai morrer. Acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. Beleza, era quase a mesma mensagem, vou tentar dar uma adaptada aqui. Mas eu acredito que muitas pessoas ainda tratam a inovação como tecnologia. A gente sabe que tecnologia ela acaba sendo o meio e não o fim para inovar. Quando a gente fala de inovação, a gente está falando de comportamento, a gente está falando de pessoas. Então, quando a gente prioriza agendas mais simples, quando a gente olha para processos, quando a gente olha para pessoas, para inovação incremental, quando a gente olha para eficiência operacional, coisas muito simples que a gente pode implementar simplesmente reunindo 4 pessoas, discutindo, fazendo um brainstorming para tentar adaptar alguma coisa, a gente está fazendo inovação. Ninguém nasce inovando e investindo bilhões em pesquisa e desenvolvimento. Isso tudo começa um passo pequeno, um passo de cada vez. Então, acho que é isso. Ok. Bom, gente, a gente agradece a presença de vocês, né, pelo bate-papo aqui interessante. Pra gente, a inovação é fundamental, sempre foi, né, não sei se pela nossa raiz um pouco também, de vir um pouco dessa área também, né, a gente acredita que é um poder transformador, sim, né, de cidades, das pessoas. Querendo ou não, é uma pauta hoje que pra mim, né, pessoalmente, eu acho que tá completamente ligada à parte ESG, que é uma parte que a Fê sabe que eu adoro e eu acho que as coisas acontecem pra gente promover transformação real de alguma forma, né? É um pouco mais romântico, mas, assim, é um pouco do que eu acredito, né? E aí, como as pessoas encontram vocês nas redes sociais, assim, no LinkedIn, para depois, se elas quiserem trocar uma ideia, conversar um pouco mais, saber um pouco mais sobre inovação? Bom, no LinkedIn é Daniel Ramos, pode me procurar lá que é fácil de achar. E o seu, Felipe? O meu é Felipe Cardoso dos Reis. E meu e-mail também, felipe.reis@semig.com.br. Combinado. Então, gente, muitíssimo obrigada pela audiência. Temos mais um episódio do canal ON. Sigam a gente nas redes sociais, acompanhem. E se vocês tiverem indicação de pauta também, manda pra gente que a gente chama para conversar aqui. Até mais. Obrigada.